Você acha que governança é igual ao testamento? Você tem que criar em vida e deixar todo mundo alinhado? Fazer o processo de sucessão quando o fundador está vivo, ou a geração, enfim, mas fazer enquanto ainda tem a liderança do fundador junto, é o mais rico de todos. Eram dois irmãos, assim, uma mulher e um homem, com disputa de poder. E falar de poder envolve o ego, envolve vaidade. Durante o processo foi muito conflituoso. Olha, isso aí durou anos, de não se falarem, de não se comunicarem. E como é que trabalha no mesmo escritório? Difícil. Fala galera, bem-vindo a mais um podcast aqui do G4 Educação, dessa vez aqui como host do Conectando os Pontos, o podcast que vai trazer todo mês aí temas para ajudar você a otimizar e acelerar a gestão do seu negócio. E hoje, nessa temporada aqui, nesse mês, a gente está falando de algo que eu acho que é muito importante. E antes de falar qual o tema, eu quero ver se vocês estão ligados, só para vocês terem noção do tamanho desse mercado, do impacto na economia que esse mercado tem no Brasil. 90% das empresas no Brasil são familiares, o que significa que mais do que 51% dessas empresas, né, estão na mão de famílias, né? E a gente consegue ver isso claramente aí quando a gente olha a lista ali da Forbes, aonde várias pessoas que estão na lista exatamente ali estão dividindo a fortuna, né? Ou seja, o valor daquelas empresas, como Magazine Luiza, entre outras empresas. Essa quantidade de empresas, eles representam 65% do PIB nacional e emprega 75% dos trabalhadores no país. Bom, pessoal, só que tem um ponto aqui que é o que a gente vai falar hoje nesse podcast com uma convidada super especial, que além de viver na pele esse desafio, ela também acabou dedicando tempo e estudando para ajudar outras famílias, outras empresas a não terem problemas nisso. 75% dessas organizações, galera, 75%, ou seja, a maior parte dessas organizações fecham. Isso mesmo que você ouviu, fecham, quebram por conta de uma má sucessão familiar. O que significa isso aí no bom português para todo ouvinte nosso, todo espectador entender? Na hora da transição entre gerações, ou seja, do pai para o filho, simplesmente a gestão se perde, os interesses se desalinham, o direcionamento, a cultura da empresa, a visão da companhia, os investimentos, o uso do caixa, tudo isso implode em direções contrárias por falta de alinhamento. E a gente vai receber hoje aqui, ela que é mentora no G4 também, é a terceira geração da família dela, e hoje ela é fundadora da IR Family Business. E essa empresa que ela está sucedendo ali da família, simplesmente fatura mais de 11 bilhões de reais por ano, além de empregar 16 mil colaboradores. A Randon, que é essa empresa familiar que a gente vai ter como exemplo aqui, né, uma das gerações que toca a empresa, ela é líder global em reboques, semi-reboques e autopeças, hoje com uma própria operação financeira para financiar aí e ter diferencial competitivo para os seus clientes. É isso mesmo, como você provavelmente sabe que as concessionárias, né, as fabricantes de carro têm seus bancos para fazer os seus próprios financiamentos, bom, eles também fizeram isso para você ver o tamanho da companhia, ou seja, um negócio tão saudável a ponto de financiar ali as compras dos seus clientes, tendo isso aí como diferencial. Seja muito bem-vinda, Isabelle Randon aqui. Obrigado por aceitar o nosso convite para a gente conhecer mais essa história e falar mais desse ponto. Cara, eu queria começar falando do seguinte. Quando se fala de sucessão familiar, de troca de gerações, e eu faço parte do conselho de algumas empresas hoje, eu percebo que, cara, é um cabo de guerra entre manter a tradição e a inovação. E aí, normalmente, quem está no controle ali, que é uma geração anterior, ainda quer muito pulso do negócio, quer manter o ritmo, e quem está chegando, que foi criado numa geração mais digital, mais dinâmica, vem querendo atropelar tudo e querendo tentar coisa nova, inovar.
esse é um dos principais problemas e como é que você enxerga isso numa sucessão? Como é que foi com você isso? Acho que é muito... trouxe bem o ponto. Eu acho que, assim, a gente fala muito da tradição versus inovação, que é bem isso. E a gente cada vez mais está vendo dentro das empresas as gerações vindo com esse mindset novo. Eu vou contar como foi lá na Randon, eu acho que isso é bacana. Claro que a gente já está aí numa uma segunda sucessão. Primeira foi meu pai, depois o irmão mais novo. A gente trouxe... Eu acho que tudo é o ritmo que a gente dá. A primeira sucessão, quando foi feita do meu pai para o meu avô, ele fez grandes mudanças, mas um timing muito diferente. Quando vem o meu tio, que é mais novo, a gente já vê nessa segunda sucessão, essa passagem de bastão, um mindset completamente mais audacioso, com mais a questão da inovação. Então, eu acho que assim, o que eu vejo muito na nossa família, como foi, e das outras, é criar espaços, uma boa comunicação, principalmente quando se tem o fundador, porque quando se tem um fundador ainda presente nos negócios, é onde a gente vê, às vezes, muitas travas, porque tudo que ele criou e mudar aquilo que criou, claro, a gente está falando, a nossa empresa, a gente já está com 73 anos de existência, mas mesmo assim, você querer mudar algo que o fundador realizou, para ele às vezes dói. Então, o que a gente sempre fala é fazer, mas assim, com muito alinhamento desse fundador junto, mostrando para ele, fazendo os comitês e apresentando já o que vai virar essa mudança, porque às vezes você comenta por cima algo, ele vai, não, mas nem pensar, aqui não vai fazer isso. Quando você já vem com algo, olha como é que vai acontecer, olha como é que vai resultar isso, olha o que vai impactar, mostrar o resultado que isso vai gerar, eu acho que traz mais credibilidade e assim as pautas vão se andando. Então, acho que isso é um grande fator que eu vi que, né, na minha família a gente vem fazendo muito. Claro que hoje, na nossa profissionalização que nós já estamos, é muito mais fácil isso acontecer. Mas, dizendo quando tem a existência de um fundador, eu acho que isso é um bom caminho. Mas deixa eu te falar, você falou de comunicação. Você acha que essa agenda de conselho, comitê, as reuniões... Você acha isso fundamental para essa comunicação estar sendo realinhada o tempo inteiro? Muito. Tem que ter. Primeiro ponto também, nessas reuniões você trazer especialistas do assunto, porque uma coisa é familiar falando com familiar. E aí você está usando o chapéu, que se mistura quando a gente está falando de uma empresa familiar, que é, eu estou usando um chapéu de filho, eu estou usando um chapéu como sócio, eu estou usando um chapéu como um executivo. Especialista daquele assunto. Então, se você... faz ali, seja o conselho de administração ou comitês que vão se comunicar lá no conselho de administração, não sendo muito que é o que sempre eu vi lá dentro da minha família, fazendo mais quando tinha o fundador, o meu avô. Claro que alinhado isso entre, por exemplo, sócios, né? O caso, por exemplo, os filhos, no caso que era lá da minha família, alinhado, eles montam e muitas vezes a fala de quem vai levar para o fundador não precisa ser o sócio, e sim um especialista, de fato, para mostrar o resultado que isso vai se gerar. Porque realmente é aquilo, nem sempre o santo de casa faz milagre. Faz milagre, então, acho que é uma dica boa, assim, de levar. Agora, eu acredito, nunca vivi isso, então, assim, acho que é mais do que eu aprendo conversando. Eu acredito que tem uma diferença muito grande quando o fundador ainda está no negócio. E aí tem todo essa bênção, né? Tem toda essa preocupação de estar demonstrando para ele, de estar alinhado com o que ele pensa. E acho que tem um outro lado que deve mudar muito, que é quando o fundador não está mais no negócio, né? E aí tem dois estágios. O fundador não está mais no negócio, e não está mais no negócio operacional, mas ele está sentando no conselho, então ele continua com aquela coisa de fazer o que está na cabeça do fundador e tal, e aí tem perfis diferentes. E existe um momento onde o fundador sai do business, onde ele, fala, galera, tá com vocês, eu quero meus dividendos ali, e o que vocês fizerem, tomarem decisão por mim, tá resolvido. Então, acho que existe essa diferença, né? O que é mais difícil? Com o fundador presente ou quando o fundador sai, que é aquele pilar político, né, acaba saindo, e aí, obviamente,
pelo menos é o que a gente vê em filme, em livro, começa aquela guerra sucessória que vira uma guerra pelo poder, né? Onde não se divide o poder, onde algum das famílias quer o poder como um todo. Eu diria assim, não é que é o mais difícil. Eu acho que ambos têm vantagens e desvantagens. Quando você está com um fundador junto, de fato, o que a gente vê é o tempo das decisões são mais demoradas. Isso realmente é. Por exemplo, meu avô, ele foi durante muito tempo, que hoje o mercado... E olha que a gente abriu capital em 71. Foi muito cedo quando a gente abriu capital. Então, a nossa governança corporativa andou muito em função, óbvio, dessa abertura muito antes. Mas o meu avô, por muito tempo, ele era o CEO e presidente do conselho de administração. Você imagina que hoje nem pode, né? Assim, a gente não... Ainda mais em empresa de capital aberto, a gente não recomenda. Então, mesmo ele estando no conselho de administração, ainda a presença dele, e até mesmo quando meu pai assumiu, como nessa primeira sucessão, ainda tem a voz do fundador. Mesmo ele estando numa cadeira mais, vamos lá, estratégica, não tanto na operacional como ele era anteriormente, né, desde que fundou, mas ainda tem realmente essa visão. Então, assim, tem a vantagem de ter o olhar óbvio de um fundador, os seus valores, é uma presença que marca dentro da organização, então o respeito, óbvio, é muito grande. E quando também esse fundador sai, acho que a grande também desafio para a empresa é como é que eu vou perpetuar os valores, a presença dele, sendo que a gente vai ter uma mudança de diretrizes estratégicas dentro da operação. E óbvio que a parte, quando fala de sucessão, é óbvio que também, até para os colaboradores, a gente vê que há uma preocupação, nossa, o fundador vai sair, como é que vai ser? Como é que vai ser? Que já deve ter até eu vou usar um termo mais assim, mas deve ter um ranço até de, porra, tá chegando aquele playboyzinho, tá chegando o herdeiro. Agora, tem coisas e coisas, né? Eu acho que assim, eu conheço muita história de pai que botou o filho na operação mesmo, lá no chão de fábrica, e foi fazendo ele passando por todas as etapas da empresa e preparou o filho para, de certa forma, liderar. Então, o filho passou ali, acho que grandes exemplos que eu conheço, né? Pô, o Marquinho da Marfrig é um grande exemplo, sim. Murilo da Mantiqueira é um grande exemplo. Então, acho que tem esse tipo de sucessão. O Adib, né, também, que passou, foi preparado. Então, ele assumiu uma diretoria, ele não simplesmente sentou numa cadeira lá intocável, num pedestal. Então, eu vejo que tem isso. E tem um outro lado também, que é muitas vezes quando o filho não se interessa pelo negócio, o filho usa o negócio só para estar ali, porque ele tem que estar ali, então ele não participa de forma ativa, só de forma receptiva. Então, ele vai na reunião, faz um post, tira foto, escuta tudo, mas não constrói nada, não opina nada, não direciona nada, não tem nada. E aí, um dia, cai a chave da empresa na mão dele, e aí ele se vê com as pessoas levando até ele para tomar decisão. E aí, eu acredito que deve ficar esse climão aí. Muito. Isso a gente vê, e você vê até o resultado dessa pesquisa, é o que demonstra que muitas não chegam. E a gente tem aí pesquisa também que mostram que para a terceira geração o número é muito baixo em realmente do que elas perpetuam. Quando a gente vê esse número, a gente está falando que elas quebram, que elas são vendidas, que a família perde o controle, tá tudo meio que nesse 75%. Isso. Tudo e qual seria o seu chute? Qual das opções você acha que mais acontece? Acho que é vendida, não? Eu acho. Eu ia falar a isso. Empresa eu acho que é vendida. É vendida, mas acho que é legal a galera que tá ouvindo a gente saber que M&A, né, a venda da companhia, não é toda venda que é um sucesso e nem toda venda que só cai o dinheiro na conta. Tem muita venda que a maior parte do dinheiro fica em contingência do problema de imposto, de funcionário, de risco, de uma série de coisas. E até quando um processo de M&A também, quando você vai ver uma compra também, o que se olha muito? Qual é a governança que tem por trás? Qual é a estrutura dessa família? Porque, óbvio, tem que olhar também a estrutura que foi se criada. Então, a gente está falando aí de uma governança corporativa, claro, de uma governança familiar, né? E aproveitando a questão que você trouxe dos pontos ali da sucessão, eu acho que não tem o caminho certo, porque cada empresa familiar tem o seu caminho.
Tem uma que o filho é único, é um Isso. caminho. Outra que são 3 irmãos. A outra que, pô, são 3... Essa aí eu conheço algumas. São 3 irmãos, cada irmão com 2, 3 filhos. Aí a chance de dar é muito maior. E quando você vê, claro, exemplos, a gente tem exemplos muito bons. O Mica, né, da Suzana, a gente vê ali, poxa, olha a geração que eles estão. E a gente tem, acho que o importante maior é a família empresária pensar, bom, como é que a gente está preparando essas sucessões? Seja da primeira para a segunda, da segunda para a terceira, porque um processo sucessório não é da noite para o dia. Então a gente sabe Mas disso. qual o momento? Qual o trigger? Qual o milestone que a empresa tem que alcançar para ela falar, agora eu preciso me preocupar 10 milhões, 100 milhões? Não é por dinheiro? Eu não falo por dinheiro. Você acha que é por estrutura, número dinheiro. de funcionário? É a estrutura dessa família, a idade que o fundador está, o fundador ou a próxima geração. Mas qual idade que ele deveria começar a se preocupar com isso? Eu diria que sempre já tem que começar a pensar num processo sucessório. Mas assim, quando ele já está numa idade, a gente nunca diz idade, tá? Eu acho que realmente a gente analisa o quê? O momento de vida do fundador versus com a família. A gente vê o tamanho da empresa, óbvio, a gente olha quais são assim, qual é a estratégia dessa família para os negócios e para a família. Então, a gente sempre pergunta, quando vem, claro, porque eu ajudo muito a parte da governança familiar, em termos para outras famílias, quando vem para mim, e eu faço essa pergunta. Então, assim, para o fundador, o que você espera? O que você quer também? Porque a voz dele vai repercutir para a família, e é o exemplo dele. E o fundador tem que querer esse processo sucessório. Porque a gente vê inúmeros casos que quando o fundador não quer, complica muito fazer um processo sucessório. E isso sim pode agravar para ele. Ele pode dizer, não. E o fundador tem aquele sentimento, eu não vou morrer, eu sou eterno. Então, essa consciência, e sempre o que a gente vê muito nos modelos, vem muito da segunda esse assunto, da segunda geração trazendo para a primeira. São raros até os casos que a gente vê já uma primeira, já super organizada. Não, e eu acho que deve, com certeza, ficar muito... Como é que pode ser o termo? Tipo assim, quando acontece um acidente e não tem essa preparação, aí que a empresa deve quebrar e deve sair. Porque aí não teve essa passagem de bastão, não teve aquele alinhamento, e aí deve ser um... Aí que vem os problemas. Você acha... Eu anotei isso aqui, queria saber a sua opinião. Você acha que governança é igual ao testamento? Você tem que criar em vida e deixar todo mundo alinhado? Sim. A gente sempre recomenda que em vida você consegue fazer uma transição com muito mais sucesso, e esse sucesso ele repercute na perpetuidade dos negócios. Porque testamento é assim, né? Testamento, quando o cara faz, ele não fala pra ninguém, e quando ele morre, todo mundo fica puto. Entendeu? Então, você às vezes, quando você faz em vida, você tem chance ali de alinhar a conversa, falar por que você tá fazendo, etc e tal. Claro que a gente tem casos que às vezes acontecem realmente que a família não está esperando, um falecimento ou algo assim, e aí depois tem que correr atrás de, meu Deus, como é que a gente vai fazer essa estrutura? O Brasil tem alguns casos de briga grande, né? Um banco aí. Muito. Né? Então, a gente vê, claro, exemplos, e tem exemplos que se dão super bem, mas por isso que a gente recomenda, vocês não querem chegar nisso. Então, assim, é uma provocação que a gente faz. O que eu só posso falar às vezes, assim, essa até respondendo a tua pergunta em termos quando começar, eu acho que a família tem que ter muita consciência, quando ela já é uma empresa familiar, ela já precisa ter essa consciência, que um dia vai ter uma sucessão. Então, como é que a gente vai preparar, se informar? Porque, realmente, já não é da noite pro dia. E outro, o que eu só vejo muito é a segunda geração, quando tem uma maturidade dessa segunda geração, ela começa a provocar para a primeira. Porque, óbvio, eles veem que, claro, o fundador já está mais velho, não é mais o mesmo ritmo, eles querem colocar mais inovação. Então, é uma provocação saudável, sabe? De algo de assim, não é por questão, não só por causa do poder. O que eu digo é um alinhamento dessas gerações. Mas eu tenho uma bomba agora pra você. Ouvinte, prestem atenção nessa, que essa vai ser boa, hein? E quando o sucessor é incompetente? Quando ele não
tem aptidão para aquilo, ele não quer, ele já tem aquele lifestyle de, porra, acordar cedo e pedalar e Ele fazer não o quer. negócio. Ele não quer, ele não tem jeito pro negócio e ele já tem uma qualidade de vida e eu não julgo não, pelo contrário. Eu não julgo. Nem sei se eu tivesse numa posição, se eu seria assim. Claro. Mas se o cara não tem aptidão, não tem a competência para aquilo. E o fundador quer? Que ele E o assuma? pai quer. O pai quer botar lá, ou a mãe quer que ele assuma, Sim. quer que ele faça. E o cara não... Porque eu acho assim... Acho legal a galera... Acho que são cenários, né? Claramente, pra mim, quando se fala de sucessão, são cenários. Daria até pra gente fazer um mapa de sucessão aqui, né? Então, o primeiro cenário é o cenário da CIMED lá, da Mantiqueira, da Marfrig. O filho quer, o filho gosta. Assume. O cara estuda, o cara é competente, o cara quer trabalhar mesmo. Ele tem a mesmo bicho do empreendedorismo do pai ali e tal. Você tem outro lado, né? O lado positivo é bom que dá pra gente dar exemplo. Aí você tem outro lado que, pô, o filho, ele, cara, tem um lifestyle bom, pô, vai pra Europa 3, 4 vezes por ano, vai pra apartamento em Nova York, pô, recebe ali o dividendo da empresa, às vezes já por ano e tal. E, cara, ele não quer se envolver. Mas o pai é o sonho do pai que ele se envolve. Então o pai força e vai forçando, e aí um não fica feliz, o outro... Olha, o que nós, assim, como profissionais, agora falando de não profissional nessa área, quando vem um caso assim, primeira coisa, a gente sempre analisa, óbvio, a situação. Então, faz toda uma conversa, né, com o fundador, com o filho e tudo mais. É que tem o pai aceitar também e falar, meu filho não quer, tudo bem, vamos contratar um E a gente executivo. recomenda. Aí a gente entra para uma recomendação de mostrar o cenário, que a gente não pode forçar uma sucessão se a outra parte não quer. E mostrar que, nesse caso, uma profissionalização para os negócios é o melhor. E, sim, buscar com que esse herdeiro, esse sócio, se ele for sócio, né? Ele sim se capacitar como futuro acionista. Porque ele vai ter o papel. Mesmo ele não estando na operação, ele tem a participação dele. E ele vai ter que saber assumir esse papel. Então, isso também é um trabalho, assim, que não é da noite pro dia, ainda mais uma pessoa que às vezes realmente não tá com essa Tem agenda. muito cara não preparado que tá sentado na cadeira por conta da sucessão. E o cara não tem humildade intelectual de falar, cara, eu preciso de um advisor, eu preciso de um... Tem. É muito difícil, às vezes, a pessoa assumir que ela precisa. Então, ainda mais numa que vem de uma família que ele tem tudo. Ele tem todo acesso fácil, muitas vezes. Então, a gente vê muitos casos assim. E que, no fundo, tem que ver, então, depois... Poxa, e o pior é esse. Às vezes, que você vê um fundador que quer que o negócio perpetue. Às vezes, você vê também um filho que quer vender. Então, assim, tem diversos casos quando você vê isso. Então, por isso que... Aí, até entrando nesse caso, assim, muitas vezes a gente usa até mediador para poder ter esse tipo de conversa. Tem caras com específicos disso. Sim, tem que ter, às vezes, uma mediação. Assim, tem o meu lado que eu entro na governança familiar muito para conversar, mas muitas vezes, dependendo do nível que se vai a conversa, você tem que chamar um profissional realmente para que use ferramentas entre ambos para tomarem uma decisão. Muitas vezes tem até que... É uma vida de negociação. É isso. O tempo todo. E outra, né, falando, tem dores também. A gente sempre, quando a gente está olhando a família empresária, tem as dores. Então, tem a dor dessa segunda geração, às vezes, nossa, quando eu era pequeno, era assim, com meu pai, enfim, isso se mistura. Então, por isso que é muito importante Quando tem o irmão, autoconhecimento. deve ser muito desafiador. Então, o autoconhecimento, eu digo assim, que se todo mundo, ainda mais dentro de um contexto de uma empresa familiar, o autoconhecimento é a primeira coisa. Porque você precisa se conhecer. E saber onde estão as suas fraquezas, onde estão suas forças, o que você quer mesmo. E não misturar, porque você vai ter muitos chapéus. Você pode não atuar no negócio, mas você vai ter que conversar como sócio com seu pai um dia. Você vai ter que conversar com o seu irmão. Tá? É uma conversa de irmão, uma conversa de sociedade, uma conversa para falar do patrimônio. Então, envolve muitos assuntos. Boa. E aí, eu peguei um negócio aqui que eu também anotei, que é o seguinte. E quando são 2 ou 3 famílias? É mais difícil ainda? Olha, a gente tem casos... Olha, tem um caso de uma empresa de Santa Catarina. É um case para mim. E eles, da família Veg até. Eles são, para mim, são 3 ramos
familiares que não tem, né, assim, né, não é tio, irmão, são ramos, e eles são um case de sucesso. Então, assim, é mais difícil. A complexidade que se torna o tamanho, não quando estão os 3 primeiros, por exemplo. Vamos lá, começando ali, aí depois os filhos vêm. Aí vem os filhos dos filhos. Então, essa terceira geração, quando você vai ver, é bastante gente. Então, tem mais complexidade, que não se vê, claro, lá no início. Eu não vejo isso muito, porque é um alinhamento entre os 3, não vai ter, né? Eu fico pensando, é futuro. Mas, se os 3 hoje já têm consciência de que um futuro é só se estruturar. Colocar regras, ter o seu acordo de sócios, enfim. Aí tem diversas formas de se estruturar para evitar... Porque a gente diz, o acordo de sócios, ele é algo para evitar certos conflitos. Ele é mais importante que o contrato social. É tipo isso. Mas se for para dar briga, vai dar briga. Mas ele vai evitar. Ele é um balizador, sabe? Então, assim, você tem como... e a gente vê casos de muitas empresas de muito sucesso com mais de uma família. Então, assim, tem como? Tem. Acho que tem os valores alinhados. Porque é óbvio que a forma que cada um age, tudo é diferente, tem essas... Mas os três sócios, inicialmente, quais são nossos valores? O que a gente quer perpetuar junto? A gente tem nossas diferenças, né? Claro, aí vem depois cônjuges e... Enfim, quando você vai ver, a grande família, eu digo, de todos. E acho muito bacana, porque tem essa família que eu falei, mesmo essa terceira geração, acho bacana. Uma vez a gente foi muito bacana, a gente fez uma conversa da minha geração com a geração deles, da terceira, dessa que eu tô falando, né? Onde tem 3 ramos de família. E achei muito lindo, assim, ver que eles não são primos consanguíneos. Eu digo, tem os primos consanguíneos do ramo deles, mas se você for ver os outros ramos, eles não são primos consanguíneos. E eles se chamam de primos. Então, acho muito bacana, assim, você vê que tem aquele alinhamento. E isso é passado de quê? Geração para geração. Então, a primeira geração tem que sempre estar passando para outra geração que vai aprendendo. E quando a geração, se isso acontece, proíbe as outras gerações de trabalhar na companhia? Pode acontecer. Eu acho que não é... Aí é o que os sócios decidiram. E é isso, assim, a gente... E é normal isso acontecer, às vezes? Tipo, é normal? Sim, sim. Chegar e falar, olha, Sim. Não vai dar, daqui para em diante a gente vai contratar executivo, vamos criar um conselho e cada... Inclusive, eu tava dando uma palestra aqui no G4 e teve desculpa, um rapaz, que ele falou que era ele e o sócio, que enfim, é um amigo de um negócio, e que eles já colocaram como uma regra que filho não entra. Já agora. E novo, o rapaz é novo, assim, que montou, assim, né, o negócio dele, nem sei do que era o negócio. Então, assim, eu acho que vai muito desse alinhamento dessa primeira geração. O que eles querem? O que eles pensam para o futuro? O que eles veem? Eles acham que o negócio futuramente já nem vai ser mais familiar? Vai ser algo já... Porque os fundadores têm visão. Óbvio que tem. Eles podem, no fundo, pode haver mudanças no meio do caminho, mas tem lá dentro. O que no íntimo eles querem do negócio que eles criaram, estão criando? Então, acho que essa é a provocação para a primeira geração. Porque o que eles vão falar... Claro que repercute. Por exemplo, o meu avô, por ele, queria todo mundo na empresa. Ele tinha essa vontade, imagina. Ele falou, quero que italiano. todo mundo... Isso, italiano. Sabia? Todo mundo junto. O italiano tem um pouco disso, né? Tipo... E o caminho que a Randon está trilhando é um caminho de uma profissionalização. A gente já está numa profissionalização há muito tempo atrás. Mas disso, de cada vez mais os familiares estarem na parte estratégica e não na operação. Agora, tem certo ou errado? Não. A gente tem que ver o que faz sentido para aquela família. E assim, às vezes assim, a geração... Aí quando vai vindo, as gerações vão vindo, elas podem ir modificando essas regras. Pode. Me conta um conflito aí, um dos maiores conflitos ou mais engraçados, mais inusitados que você já resolveu, sem citar nomes, mas conta a história. Nem posso, a gente nem pode... Conta a história. Eu acho que, assim,
Eu não sei se eu diria que é algo feliz, mas eu acho que é um aprendizado que todos viram ali. Mas eram dois irmãos, assim, uma mulher e um homem, com disputa de poder. E falar de poder, quando a gente está falando, envolve o ego, envolve vaidade. Então, aí, eu só, assim, até na verdade eu acho que isso aqui eu nem digo que é feliz, mas durante o processo foi muito conflituoso. E era o mais velho com o do meio, do meio, e queriam assumir a sucessão do pai. E tinha um mais novo ainda. Tinha. Mas que tava fora da briga. Só Tá. queria o dinheiro, não queria o poder. Ainda não estava no momento para suceder. E olha, isso aí durou anos, de não se falarem, de não se comunicarem. E como é que trabalha no mesmo escritório? Como é que... Difícil. É que o mais velho, ele tinha uma... Eu vou falar pra você, assim, o que eu senti dessa pessoa era... Ele tinha uma inteligência emocional, uma maturidade para essa inteligência emocional muito grande. Porque não era fácil de você... E isso que aconteceu repercutiu até pros filhos dos irmãos. Mas depois hoje já estão super bem. A irmã aprendeu que era uma vaidade desnecessária. E o mais velho assumiu a presidência. Então... Uma empresa grande. Empresa grande. Então, assim, eu acho que... o que eu vejo ali, a gente vê, óbvio, isso é muito comum nas empresas. Por isso que eu digo, o autoconhecimento, você saber qual é o seu momento, qual é a posição e trabalhar as dores internas, porque ali desses dois irmãos, tinham coisas quando você ouvia um falando, o outro falando, é coisa do passado, uma coisa de pequenos, quando eram pequenos, e isso repercute, aí joga na mesa, sabe? Coisa que você fala, poxa, não tá bem resolvido. Falta de alinhamento. Total. O que as empresas mais erram durante o processo? Você acha que é demorar a começar? Eu ia falar, quando não fazem. Quando não fazem quando, por exemplo, o fundador falece. Isso aí a família fica... Porque você pensa, o negócio tá girando, o negócio tá correndo, aí tem o mercado, muitas vezes, aí tem a parte também dos colaboradores. Então, é uma pressão muito forte. Então, aqui, por isso que eu digo, fazer o processo de sucessão quando o fundador está vivo, ou a geração, enfim, qual é, né? Mas fazer enquanto ainda tem a liderança né, do fundador junto, é o mais rico de todos. E sabe que o que eu vejo da minha família foi assim, claro que houve a provocação da segunda pro meu avô, mas meu avô chegou para ele, porque meu avô também, imagina, ele tinha uma vaidade muito grande. E era só dele? Na verdade, começou assim. Quem fundou foi meu avô e o meu tio-avô, tio Nino. E aí o meu avô, ele tinha um apetite a risco muito forte. Tu imagina, em 71 já queria abrir capital. E o irmão, realmente, ele achou melhor segurar mais. Ele não queria acompanhar no mesmo ritmo. E aí decidiram, então, que meu avô ficou com o controle. Então, aí foi meu avô com os filhos, né? E o Nino continuou sócio? Continuou sócio, mas com uma participação menor. E meu tio Nino faleceu muito, muito cedo. Mas, assim, meu avô sempre falou que se a Randon hoje ela é o que é, óbvio, da existência dela, ele falava, né? Agora não, já é falecido. É muito por causa do tio Nino. O tio Nino, ele era um visionário em termos... Ele que criou o produto em si. E meu avô era o lado mais comercial, o lado, sabe, estratégico, de visão. Então, meu tio-avô era o engenheiro. E quando foi feita a primeira sucessão, meu avô já tinha, acho que era 79 para 80 anos. Então, ele ficou bem também, assim, né? Eu digo no poder. Para ele também foi difícil, mas o nosso processo sucessório começou antes, aonde ele chegou para os 5 filhos e falou: vocês é que vão decidir quem vai assumir, eu não vou decidir. E aí, depois daquele dia, eu acho que foi muito... Assim, é difícil um fundador fazer isso. Mas aí o que vocês fizeram? Vocês contrataram uma empresa para ajudar? Não, consultoria, toda focada para esse processo sucessório. Teve conversas individuais com cada um para saber dos interesses, saber o que se quer, o que se espera, para saber um do irmão, óbvio, tinha que ter. O meu pai, claro, ele foi, o Davi, né, ele foi escolhido pelos 5 irmãos, foi levado a conselho,
Claro que meu avô aprovou, ele só falou assim, no final, só me mostra o que vocês querem. Só que eu achei muito sábio, porque ele não impôs ninguém. E quando você faz as pessoas fazerem esse processo, é de comum acordo. Então, acho que pensando assim, né, como ele conduziu, achei de forma muito... não é fácil para um fundador, muitas vezes, né, tomar uma posição onde ele não vai tomar decisão. Então, muito legal, assim. Cara. Muito maneiro. Eu tô curioso para saber as fofocas aqui dos problemas de sucessão familiar. Tô quase pedindo outro. Fala, conta mais uma. O que você acha? Qual a sua opinião como especialista em ajudar hoje famílias a fazer sucessão familiar? Das pessoas trabalharem fora da empresa e voltarem para a empresa já com experiências externas. Porque eu acredito que se a pessoa começa a trabalhar já ali, ela nunca vai ter aquele sentimento de ser uma pessoa comum, porque ela sempre vai estar ali como sucessor, herdeiro. Então, ela pode estar no chão de fábrica, mas ela não vai ser tratada igual as pessoas de chão de fábrica. Essa é a realidade, né? Elas vão sempre enxergar ela como o tratamento dono. É diferente. Então, você acha que faz sentido isso, as pessoas irem para fora? Muito, a gente recomenda muito. Óbvio que nem de novo. Tem exemplos aí que a pessoa começou na empresa da família e continuou e, enfim, deu super certo. Mas a gente normalmente recomenda, ainda mais o que eu vejo que a gente, nos clientes também ainda mais quando vem uma terceira, as quartas gerações, a gente fala muito disso. Porque é isso que você falou, não adianta. Mesmo que ele comece lá do chão, ele vai ser visto de forma diferente e vai ser tratado de forma diferente. Então, tem que aprender como é que é fora do mercado. E outra coisa, até você aprende e traz muita parte nova para dentro do negócio da família. Enriquece. Cara, muito bom. Galera, eu vou deixar um CTA para vocês aqui, uma opção muito boa para vocês clicarem em algum lugar desse vídeo, ou se não, na descrição aqui no Spotify, para vocês verem o documentário Batalha dos Tronos que o G4 Educação fez. E a gente entrevistou as principais famílias aí do Brasil, de momentos e tamanhos diferentes, para poder entregar um conteúdo super, super interessante, de altíssima qualidade para vocês. Infelizmente ainda não tá no Netflix, nem na Amazon Prime, mas se vocês também puderem mandar um e-mail lá pedindo pros caras colocar, vai ajudar a gente. Mas vocês podem assistir no nosso YouTube, vocês podem assistir no nosso canal, então não esqueçam de entrar lá e vai ter o link aqui no vídeo. Se você tá no Spotify também vai estar na descrição para vocês poderem ouvir. Seguinte, Isa. Estamos chegando no final desse episódio do Conectando os Pontos. Foi incrível. Acho que, realmente é um assunto curioso, né? Que instiga a gente a querer saber mais por isso, por ter vários cenários. Tem. Mas eu queria te falar assim, empresa pequena, começando a faturar 100 milhões de reais agora. Qual o primeiro passo da sucessão? O que você recomenda a pessoa ler? Qual curso fazer? O que você acha? Qual é a habilidade que a pessoa deve se preparar para uma boa sucessão? Bom, em primeiro lugar, é entrar na nossa imersão de empresas familiares. Tá vendo, galera? Isso é para vocês verem que herdeiro também vende. Sucessor também vende. Não, e é verdade. E tá super rica. A gente fez nossa primeira imersão. Realmente não tô falando porque ali a gente está ensinando, de fato, muito de uma primeira para a segunda geração. A gente traz muito casos bem desse início. É uma grande forma de começar. E eu diria, sabe o que? Assim, em termos, quando a gente vai falar da sucessão, não é que tem que entrar direto na palavra sucessão para essa família, mas buscar um profissional para ajudar a se estruturar, porque eu vejo pela minha família, a gente sempre usou profissionais externos, ainda mais quando é um assunto delicado. Muitas famílias a gente vê, ainda mais quando é de primeira para segunda, usa profissional interno. Por exemplo, meu avô tinha um grande, até o conselheiro dele dentro do negócio, enfim, usa às vezes alguém que está dentro do conselho, até se não é empresa de capital aberto, mas um conselho, consultivo, que normalmente se tem numa empresa assim, usa, um conselheiro ali, que é um amigo de confiança, mas que comece a provocar esse assunto.
E eu acho que é a procura e conhecimento de possíveis estruturas. Para já não levar algo, assim, que impacte, né? Eu acho que tem que ter, assim, um cuidado muito grande. Tem tem um livro que eu adoro, que é Caixa Preta da Governança. É muito legal mesmo, porque ele traz cases. Cases, assim, de exemplos. O que aconteceu na família tal. Harvard tem um curso brabíssimo também. Harvard tem MIT com John Davis. Para quem se interessar, o de Harvard tá super em condição aí, $500 mil. Mas é a família toda, né? Você tem que levar mais de um membro da família. Eu acho que assim, começa... E você recomenda isso, essa jornada junto? Muito. Ou você recomenda uma jornada separada? Junto. Inclusive, no G4 aqui, na nossa imersão, porque na nossa imersão a gente está falando de governança familiar, corporativa e societária, para você ter esse conhecimento desse panorama. E a gente sempre recomendou, quando vinham os inscritos, que a gente já fez nossa primeira imersão, de levar mais um membro. Gente, na imersão foi tão rico, tinha uma que era primeira com segunda geração, tinham primos juntos. Porque, sabe por quê? Não, eu vejo no G4. Na nossa, quando vai os dois sócios juntos, cara, eles trocam durante a imersão muito. Então, a curva de aprendizado deles diminui demais. E para levar para a família, para conseguir colocar em prática, não é uma voz, são duas vozes. E faz a diferença. Porque família a gente sabe que não é fácil. Então, por isso que eu digo, o estar mais de um membro junto é muito mais rico o processo de troca. Me fala o seguinte, pra galera sair daqui com um to-do, quais são os 3 pilares, 3 ou 5 pilares para uma boa sucessão? Pra pessoa se preocupar. Eu falaria muito a parte de um alinhamento entre os membros. Tem que ter esse alinhamento. O querer, até acho que o querer, na verdade, vem antes do alinhamento. Então, o querer fazer esse processo sucessório, alinhamento, conhecer o que é e como é que ele vai impactar nos negócios. União, eu diria. Junto com o alinhamento, teria mais uma união familiar nesse sentido. Eu estou dizendo mais para as famílias empresárias. Eu gostei, porque eu acho que alinhamento é os dois estarem alinhados. Isso. Mas não necessariamente eles concordam. Isso. Eles só estão alinhados. Né? Então a gente tem um alinhamento, mas, cara, estamos alinhados porque a gente tá. União é comprar a briga do outro. É falar, cara, eu respeito o teu jeito, a tua opinião, então a minha lealdade vai ser acima da minha vontade. Então estamos unidos. E eu falaria o último, assim, uma estratégia / execução. Porque não adianta a gente ficar só na teoria e não colocar na prática. Então, assim, eu diria muito nesse ponto para colocar na prática. Ou seja, sucessão não é da noite pro dia. Vai levar tempo. É um negócio que você vai construir em 2, 3, 5 anos. Por isso que o quanto antes começar, mais leve vai ser essa jornada de construir. Animal. É bem isso. E se tiver um sucessor agora, puto com o pai, puto com o avô, tiver sem saber o que fazer, tá insatisfeito, tá... Qual seria a mensagem da Isa pra ele? Da especialista? Sabe o que eu gosto muito? Se põe no lugar do outro. Porque é muito fácil a gente falar das nossas vontades. Mas quando a gente entra num caso, isso até pra vida, não diria que é só na empresa familiar. Quais são as dores dessa pessoa? Por que meu pai é tão resistente? Por exemplo, falando de um sucessor ali pro pai. Por que ele é tão resistente? O que tem ali por trás daquela casca dura? Porque ao momento que você se coloca no lugar do outro, e com compaixão mesmo, a gente respira, põe o pé no chão e não vai com tanta guerra para poder falar. Porque na guerra você não vai conseguir falar nada. Então tem que ter calma e paciência. Né? Animal. Tá. Bom, galera, espero que vocês tenham curtido. Qual é o seu Insta pro pessoal te seguir ou o seu LinkedIn? Randon Belli. E o meu LinkedIn é Isabelle Randon. Boa. Então, sigam a Isa lá, porque tenho certeza que vai ter conteúdo bacana. Fala mais da imersão, como é que está funcionando, são quantos dias, acontece aqui em São Paulo, ótimo. Quantas vagas? A gente fez essa turma, então, que foi aqui em São Paulo, são 2 dias de imersão, 28 pessoas, a gente não está fazendo uma turma tão grande, claro, como é o formato de outras turmas que nós temos. Ou seja, ideal 14 famílias.
Isso aí. Justamente por quê? Porque, gente, é tão rico e assim, as pessoas se abrem, elas falam durante a aula, exemplos da família dela, situações que acontecem. A gente viu muito isso na nossa imersão. Uma rede de networking maravilhosa. Eu digo assim, você estar em contato, por isso que eu gosto tanto aqui do G4 e dessas imersões, porque você está com contato com muita gente, com muita família, com muitas pessoas. Você aprende com a história dos outros. Porque uma coisa é certa, e isso a gente viu logo no início da imersão, quando a gente fez uma pergunta: quais são as dores? Independente do estágio que a família tá, se é a primeira, se é a segunda ou se é a terceira. As dores eram as mesmas. Existiam mesmas dores de uma primeira geração para uma terceira geração de uma outra família. Então, isso é muito rico, porque ali você se sente acolhido, você se sente assim, pertencente àquele grupo. Então, a imersão está, assim, com mentores super ricos, trazendo muita experiência, background de experiência e também ferramentas para você levar para o dia a dia da sua família e tudo mais. Então, assim, tá muito bacana. A gente já tem as nossas próximas turmas, inclusive. A gente tá aí com a próxima em junho, início de junho. Então, gente, olhem quem tiver vontade, porque, assim, já tivemos feedbacks muito positivos da primeira. Boa. Então, ó, você que tá ouvindo a gente aí, assistindo, não esquece de mandar esse podcast, o link dele, para os seus amigos aí que trabalham e que estão vivendo e que vão provavelmente viver e passar por esse desafio da sucessão familiar. Clica aí no link para conhecer mais sobre a imersão de sucessão familiar, que está realmente incrível. E não esqueçam de assistir a série, né, assistir o documentário Guerra dos Tronos, do G4 Educação, que traz aí os bastidores, os motivos, alguns cases, histórias de sucessões familiares de empresas brasileiras. Então, não deixem de assistir esse conteúdo, que é uma continuidade aí desse episódio do Conectando os Pontos. Isa, obrigado. Eu que agradeço. Tamo junto, obrigada. A gente se vê aqui pelo G4. Com certeza. Galera, tamo junto, a gente se vê no próximo episódio. Um abraço e até a próxima. Valeu!